Queridos, eu vou compartilhar uma mensagem que eu compartilhei uma parte na quarta, mas agora completa, e que eu aprendi e eu creio que serve totalmente para o que nós estamos vivendo. É algo, como eu falei, que eu nunca tinha pegado nesse texto, mas eu aprendi muito com o pastor e eu achei interessante trazer para cá. O tema da mensagem é crise, o combustível oculto do crescimento. Vou repetir: crise, o combustível oculto do crescimento. Querido, se a gente notar, toda crise traz consigo oportunidades de crescer. Vamos, igreja, minha participação. Eu fui visitar uma igreja essa semana. Nem que eu queria bater palma, ninguém batia palma. Eu falei, meu Deus, é livre. Eu querendo gritar o rumo, glória a Deus. Ninguém gritando o negócio, é muito estranho. Eu estou na casa, véi, estou em casa, véi. Aqui você pode ficar de pé, da glória a Deus, bater palma, falar aleluia. Tem que vibrar mais do que a torcida do Flamengo. Eu não ganho o salário do cara lá e entendo, eu sou campeão. Eu sou campeão o quê? Você não ganha, não jogou, não tem nada. E aí Jesus fala, você é mais que o vencedor, tudo posse, não vibra. Mas está errado alguma coisa nisso. Mas crise, toda crise é oportunidade de... Teve uma irmã que chegou para mim e falou assim, cara, eu estou com uma dívida de 40 mil reais e eu não sei como fazer. E aí você não disse, uma dívida de 1.000, falou, meu Deus, vai ser um filho. A irmã, com a dívida de 40 mil, ela falou, não sei para onde eu vou e tal, não sei o quê. Aí veio o outro cara, ela falou assim, pô, estou com uma dívida de 10 milhões. Aí ela, nossa, o meu é pepino, deve ser. Mas assim, o que ele falou? Mas eu nunca cresci tanto como essa crise de 10 milhões. Porque ele falou, eu tive que aprender a me desenvolver. Porque eu parava, ficava depressivo e ficava na caverna e falou, vindo no monte, eu falava, irmão, vou me envolver, vou abrir empresa, vou trabalhar, vou triplicar isso aqui, vou negociar para pagar isso. E eu tive lições que eu nunca teria se eu não tivesse essa dívida antes. Então, eu quero dizer que a crise é o combustível oculto do crescimento. Enquanto a pressão para alguns é a morte, a pressão para alguns traz depressão, a pressão para alguns traz ansiedade, para outros traz crescimento. Pelo amor de Deus, estão comigo, igreja? Traz crescimento. Quem é você nessa vida? Quem é você, cristão? Aquele que se diz filho de Deus, aquele que se diz que tem a promessa, aquele que foi pago um alto preço. Na pressão você recua ou você avança? Na pressão você trabalha mais, busca mais ou se afasta de Deus? Queridos, eu não sei você, mas eu fico preocupado quando está tudo bem comigo. E você, igreja? Quando começa a ficar tudo bem, a gente tem a tendência natural de quê? Não orar tanto, não ler mais a Bíblia com a frequência que a gente lia. E eu começo a ficar preocupado, falo, Deus, não precisa enviar numa crise não, eu vou te buscar. Porque às vezes, querido, tem gente que só na crise começa a buscar, na crise faz campanha, na crise começa a ofertar, na crise começa a orar todo dia, e quando todo mundo passa, Deus começa a abençoar, Deus começa a agraciar, Deus começa a derramar bênção sem fim, aí a pessoa relaxa. O que houve com Israel? Sempre que Israel estava bem, era escravizado, porque eles começavam a pecar, começavam a se desviar. Mas toda hora da crise, eles cresciam, eles se humilhavam, buscavam a face de Deus, resgatavam. Querido, eu não sei quem você é essa noite, mas a partir de agora, você na crise vai crescer. Igreja Bíblia, em nome de Jesus, toda crise que vier aparecer para nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nós vamos ser aqueles que vão avançar, nós vamos ser aqueles que vamos crescer. Não vamos parar, sabe por quê? Deus não se nega a qualquer que retorne. Então fala para o seu irmão do lado, com a fé de Elias, com a fé de Abraão, fala assim, meu querido, é para avançar, não é para retroceder. Meu querido, é para avançar, não é para retroceder. Deus não te fez para recuar, querido. Aquele que olha para trás não é digno de mim. Ou seja, Deus te fez Fernando, Deus te fez Leandro, Deus te fez Minha, Deus te fez Eusébio, só para avançar. Lance sementes, começa a fazer. Eu não fui feito para olhar para trás. Para de
ficar olhando para trás, para de ficar olhando para o que passou, para de ficar olhando as ofensas do passado, para de olhar para quem te abandonou, querido. O meu alvo é Cristo, eu tenho que avançar. Mas alguém aqui essa noite? E querido, a gente vê que a crise oculta é o combustível oculto do crescimento, porque a gente vê que em Israel, os hebreus ficaram 400 anos como escravos no Egito. E quanto mais maltratavam ele, o que acontecia? Mais ele se multiplicava. Em Atos 2, a gente vê que houve uma perseguição da igreja. E o que aconteceu com a igreja? Diminuiu ou cresceu? Os cristãos sendo mortos, sendo presos. Que crise é essa? E eles crescendo. A crise é o combustível oculto do crescimento. Eu não sei que crise chegou na tua vida. Ou, eu quero te desafiar para mim também, que vai chegar alguma crise. Porque enquanto chegarmos nessa vida, haverão crises. Haverão crises no casamento, haverão crises na paternidade, na maternidade, haverão crises no tocante a tudo, porque no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Você tem fé no Filho de Deus? Então você já vai vencer toda e qualquer crise que surgir no seu caminho. Amém, igreja? Então, queridos, eu vi várias igrejas passando crise e adivinho, aquelas que se posicionaram cresceram como nunca antes. Eu vi o testemunho de um pastor da igreja do México, ele falando, e vou reiterar aqui o que eu falei na quarta rapidamente. A igreja tinha 4 mil membros. Quantos membros, igreja? 4 mil. Quantos membros, igreja? 4 mil. Imagina um lugar repleto de gente votada. E 30 anos de igreja, o pastor pai foi passar por filho a presidência, fazendo a transição, estava muito perfeito. E ele fazendo a transição para a igreja, e um dos braços direitos do filho que ganhou para Jesus, ele entregou, ele discipulou, estava pelas costas falando mal, traindo ele, fazendo todo embaraço por baixo. E aquele pastor não sabia, e no ano que ele ia assumir a igreja, ele viu que houve pandemia. E veio a pandemia, e aquele cara que estava traindo ele pelas costas, usou a pandemia falando que era um sinal de Deus, que não era para acontecer, que não sei o que. Tive 2 anos de igreja de pandemia, passou aquilo ali, quando voltou à igreja, adivinha quantos membros tinha na igreja quando fizeram o primeiro culto? 40. De 4 mil membros, só restou 40. Imagina uma igreja gigante, 4 mil lugares, só com 40 pessoas. Meu querido, é um quadro triste ou não é? É uma crise gigante ou não é? Mas esse pastor chegou e falou: mas querido, Deus tem um plano que eu tenho que acreditar. E muitos falaram para mim: sai, fecha a igreja, vai para outro lugar, desiste daqui, não dá. E querido, ele falou: não, mas eu tenho que confiar em Deus, se Deus tem um propósito, vai acontecer alguma coisa. E ele perseverou, ele trabalhou, como temos que trabalhar. E um líder chegou para esse pastor e falou, que estava com ele, a igreja ferida, e falou assim com ele: pastor, isso é desanimador. 40 pessoas são praticamente 3.960 lugares vazios. 3.960 lugares, pastor, vazios. Isso é depressivo demais, é desanimador demais, vamos parar, não dá. Aí ele falou: você está vendo errado. Eu não vejo um motivo para derrota, eu não vejo motivo para fechar a igreja, eu não vejo bancos vazios para deixar Cristo, eu vejo 3.960 lugares como oportunidade de encher. Eu vejo 3.900 bancos preparados para receber novas vidas em Cristo. E nós temos que trabalhar para que elas venham até aqui, porque como virão se não há crente? E eu que aprendi isso com o pastor, tenho estudado, tenho avaliado, falo: Deus, o que eu tenho feito de errado? Porque as pregações aqui são boas, não são, igreja? Todo mundo que prega aqui é uma palavra mais linda que outra. Eu falo: meu irmão, não é só palavra. A gente tem que cuidar, a gente tem que sei o quê. E aí eu tenho aprendido que temos que treinar vidas. E esse ano vamos começar a treinar mais pessoas. Vamos começar a botar mais gente para trabalhar. Porque é o único jeito de fazer a igreja crescer, é discipulando, treinando, enviando, discipulando, evangelizando. Porque não tem como, igreja. Se a gente não evangelizar, nós, olha essa frase que Deus falou comigo: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo
Você encontra louvor a Deus? Você encontra uma palavra de Deus na sua vida? Você encontra um cuidado de Deus por você? Sim ou não, igreja? Então, quando o apóstolo Paulo fala que eu e vocês somos templo, adivinha? As pessoas, quando encontrarem a gente, elas têm que encontrar Deus. Elas têm que encontrar louvor em nossos lábios. Elas têm que encontrar a palavra em nossos lábios. Elas têm que encontrar a oração. Mas como tem sido o nosso tempo? Vazio? Como tem sido o tempo quando as pessoas chegam a você não veem nada de Deus? Ou será que elas encontram você e encontram Deus de alguma forma? Deus está na casa, irmão? Está falando contigo? Sim ou não, igreja? Sim. Então abra comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 21. Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 21. A crise não é o capítulo final, é a oportunidade de um crescimento sobrenatural. A crise não é o capítulo final, é a oportunidade de um crescimento sobrenatural. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus e vai crescer em meus crises? Porque isso, querido, que vai nos diferenciar dos demais. Enquanto muitos lá fora despencam, enquanto muitos lá fora desistem, nós vamos avançar. Porque eu e você temos Deus. Querido, eu poderia citar várias crises de outras igrejas que passaram por isso. Recentemente, lá no INA, agora passou por uma crise, agora mudou para Novos Começos. Está lá, está crescendo. Teve também lá na Barra uma divisão da igreja, que era lá no INA, o pastor saiu, levou quase todo mundo. Aí o que falou, teve que mandar outro pastor para lá, e o pastor chegou e falou: gente, vamos fazer, vamos acreditar, vamos trabalhar para encher esse lugar. E hoje a igreja da Barra está crescendo, está avançando, mas eles passaram por várias crises. Toda crise é um combustível oculto do crescimento. Então, querido, vamos avançar. Sim ou não, igreja? Provérbios 30, versículo 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. Se a Bíblia está dizendo isso, gente, é porque tem uma coisa para ensinar, sim ou não? Há 4 coisas da terra que não pode tolerar. Opa, eu li isso errado, gente. Não é essa, então. É o versículo 24. Posso ler? Provérbios 30, 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos, ou sábios. Vamos falar da primeira que está aqui. As formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Querido, pare. A gente está falando sobre o que aqui? Formiga. Tem alguma coisa para aprender com a formiga? Se a Bíblia está dizendo, porque tem. Sim ou não? Sim. Você sabia, querido, que uma formiga é capaz de carregar 50 vezes o peso dela? Aquele bichinho pequenininho que você pisa na sua casa, ó o pecado, que está no seu pote de açúcar, que está no seu copo de Coca-Cola. Você já viu uma formiguinha carregando aquelas plantas enormes, o dobro, mais do dobro da tamanho dela? Uma formiga é capaz de carregar 50 vezes o peso dela. Tem outro versículo de Provérbios que destaca: vai ter uma formiga, ó preguiçosa. Tinha uma musiquinha que a pastora Ivone sempre cantava, que eu aprendi quando ela crescia. A formiguinha bota a folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Ó, vamos lá. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Então, querido, se uma formiga consegue carregar 50 vezes o peso dela, imagina eu e você.
A gente é capaz de fazer 50 vezes coisas a mais. O ser humano é capaz de criar coisas que uma formiga não pode. Nós temos a capacidade de pensar no futuro, esquematizar o presente e administrar, sim ou não? Mas sabe o que mais me intriga aqui? Querido, a formiga não tem nosso cérebro. A formiga não foi criada em mais semelhança de Deus. A formiga não tem o Espírito Santo de Deus como eu e você. Mas ela carrega 50 vezes o peso dela e adivinha, ela se prepara para o futuro. Ela junta comida pro verão para combater o quê? O inverno. Uma formiga que não tem cérebro, não tem capacidade, ela se prepara para o futuro. O que Deus está querendo ensinar aqui? Primeiro princípio, o princípio da visão. Devemos ter planos para o nosso futuro, igreja bíblica. Devemos ter uma visão, um objetivo a ser alcançado, porque senão perdemos tempo com distrações, perdemos tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Se você não tem uma visão, um planejamento com as suas finanças, adivinha, vai ser plano de outro. Usar o seu dinheiro. Se você não tem visão com seus filhos, adivinha, alguém vai botar a visão deles. Se você não tem visão no seu casamento, adivinha, vai pegar a rotina e vai ficar uma coisa chata. Se você não tem visão espiritual de falar com Deus, aonde eu quero chegar, vai ficar na religiosidade. E aí a gente aprende com as formigas, que elas têm visão, elas se preparam para o futuro, Renan, Leandro, Cristina. Quem somos nós? Será que nós estamos planejando o futuro? Nós temos metas no futuro, igreja. Vamos começar a desenhar metas aqui, objetivos de alcançar 100 membros, 70 membros, 50 membros, e isso vai ser uma meta para a gente ter um lugar para chegar. Porque se não tiver um plano, a igreja fica aqui parada, distraída, rodando. Mas quando a gente tem uma visão, porque em Provérbios 29, 18 diz assim: aonde não há visão, o povo perece. A falta de visão resulta em destruição, mas quem tem visão tem direção. E aí que está. Visão é você olhar no futuro, você chegar no futuro onde você quer chegar e voltar no presente e trabalhar para que aquela visão se concretize hoje. Amém, igreja? Será que você está tendo a visão do céu? O que é divisão, gente? É quando duas pessoas estão olhando para um lugar diferente. Se a igreja, o pastor chega, a visão é essa, aí tem outro que fala, não, a visão é essa aqui. Querido, divisão. Você sabia que os demônios, Satanás, se organizam em principados e potestades? Eles têm níveis e hierarquias. E você sabia que Satanás tem visão e planejamento no futuro? Para levar pessoas ao inferno? Para cegar o entendimento, para levar crise, para levar enfermidade, destruição, para roubar? Você sabia que eles têm planos? Jesus chega a dizer: o reino que não é unido em si mesmo não subsiste. Ou seja, ele está falando de Satanás naquele versículo, que chama ele de Beelzebub. E ele fala: meu querido, até o inferno se une para destruir a igreja, até o inferno se une para destruir famílias, casamentos. E nós precisamos ter visão da onde queremos chegar à igreja. Então, querido, fale para o seu lado, não só em pequeno. Fala com fé, irmão, não só em pequeno. Tenha visão. Eu estava agora com minha filha, a gente está lá, foi brincar com as crianças. Foi interessante que uma das crianças viu o celular e falou: caraca, tio, celular maneiro, qual é esse aí que você fez? Eu falei para ele: ah, tá o celular. Ele: mentira. Eu falei: mas por que mentira? Porque se você tivesse o celular, você não moraria aqui. Aí eu achei interessante que tem pessoas que vão querer limitar a tua visão, limitar o que você pode ter ou não ter, por causa da condição delas. Mas quem tem visão, querido, e trabalha por ela, vai conquistar coisas que ninguém nunca imaginou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas tem gente que fala da sua visão, vamos falar: é impossível. No chapadão, não dá. Ou, isso aí, nem dá. Essa fulana, essa criança, a partir do momento que eu vou te contar aqui, vários homens, que se você falasse Abraão, é maluco. Paulo,
perseguidor está doido, escolhe ele não. Moisés, ele acabou de matar o egípcio, o assassino, está louco, Deus vai chamar ele. Mas Deus tem uma visão a seu respeito, a meu respeito. E sabe qual é? O que o olho nunca viu. O que o ouvido nunca ouviu. É o que Deus tem preparado para quem Deus espera. Essa é a visão de Deus a seu respeito. A visão de alguém que é amado, é escolhido e separado para uma grande obra. A questão é que ele vai conhecer, prosseguir, conhecer o Senhor e querer viver a visão que Deus tem para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua vida, para a nossa igreja. A formiga tem visão do futuro. Uma formiga consegue carregar 50 vezes o peso dela e se preparar para o inverno. O inverno dela se torna verão porque ela trabalhou. Tem muita gente passando provas porque não se prepara no tempo da abundância. Mas quem se prepara no tempo da abundância não tem escassez, porque quem planta com fé colhe milagres. Querido, devemos trabalhar para o futuro que Deus quer por nós, e isso é viver pela fé. Viver pela fé, Renan, é você trabalhar para o futuro que o seu olho não vê agora, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se. Eu estou vendo aqui uma igreja do jogo assim, mas pela fé eu posso ver o quê? Cheio. Mas a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu não trabalhar para o ser cheio, essa fé não vai se concretizar. O que você, Deus está querendo tocar agora para tirar as chamas dos seus olhos, essa cegueira espiritual para falar: eu estou te dando visão. Eu estou querendo te dar fé. Aquilo que o teu olho vê agora não pode determinar aquilo que eu tenho para você. A questão: você vai abrir os seus olhos da fé ou vai ficar seguindo por vista? Querido, isso já está no DNA da formiga, e ela não tem a mínima capacidade que eu e você temos. Você fala para o irmão do lado: você é capaz de fazer 50 vezes mais. Não, fala para ele: você é capaz de fazer 100 vezes mais. Receba aí, crente. Porque, querido, visão sem plano é alucinação. Porque quando você não tem planos, a sua vida fica sem rumo, sem foco, você não sabe para onde ir e você perde tempo. Então, querido, o que você está perdendo tempo por não ter uma visão e um foco? Sabe, a crise é o combustível oculto do crescimento. Para de ficar falando: falta isso, falta aquilo. Deus está querendo chamar a resposta. Cadê a tua visão? Mas pastor, está faltando. Deus dá a visão desse filho. Lembra do Eliseu? Aquele garotinho, o exército cercando eles. Ei, meu Deus, eu vou morrer, você quer? Aí Eliseu: Senhor, dá a visão. Aí quando ele abriu os olhos, viu o exército de anjos cercando ele. Sabe qual é o nosso problema, igreja? A gente não vê com os olhos espirituais quem está conosco, quem é por nós, e a gente fica: ai meu Deus, que não sei quem. Querido, abra a visão, abra os seus olhos, você vai dizer: um Deus grandioso do seu lado. Aí você vai falar assim: Deus é por nós, quem será contra nós? Só que o problema é que a tua visão está fechada, e Deus essa noite está falando: eu estou restabelecendo a visão do alto sobre a igreja VIP. Eu estou restabelecendo a visão a respeito da sua casa, da sua criança, a viver pela fé. Então fala alto: eu não vou seguir pela vista. Eu vou seguir pela visão. Aleluia. Para de ficar se martirizando, para de ficar se diferindo. Abra a sua visão. Deus quer restabelecer a visão do alto essa noite. Querido, nas noites de crise, na noite de crise de Pedro, na noite mais frustrante, Jesus apareceu e houve um rompimento.
Porque ele seguiu a voz de Jesus. Não importa o que esteja fazendo, se é a noite mais frustrante da sua vida, Jesus está chegando e falando: siga a missão, siga a palavra, e você vai viver uma colheita sobrenatural. Ele não sei você, mas Pedro, ele era pescador de origem, ele era um pescador profissional, mas quando lançou a rede sobre a ordem de Jesus, foi tanto peixe, e teve que vir outra embarcação para ajudar, mas foi tanto peixe, que adivinha, a rede em si rompeu. O que Deus tem para nós não é pequeno, querido. Nós temos que lançar as redes, não importa o quão frustrante está sendo, não importa o quão desanimador o quadro pode estar sendo, querido. Deus nos chamou para seguir pela visão do alto. Vamos continuar lançando as redes. Existem vidas lá fora e a igreja vive pode se romper de não caber espaço. A questão é: vamos seguir pela vista ou pela visão? A formiga não trabalha para aquilo que vê agora. Vou repetir, obrigado, pastor. A formiga não trabalha para aquilo que ela vê agora. Ela trabalha para aquilo que ela sabe que virá. O que Deus está querendo nos ensinar com a formiga? Trabalhe para aquilo que você sabe que virá, para aquilo que você sabe que deseja alcançar. Porque a preparação de hoje determina a colheita de amanhã. Querido, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levante suas mãos. Deus está abrindo os olhos do seu povo essa noite, para ver além da crise, além do tempo difícil, além da escassez. Deus quer abrir seus olhos para enxergar como Deus enxerga essa situação, de que nada é impossível, e você vai agir como Deus te pede, e Ele virá com uma provisão sobrenatural, porque Deus está te levantando em meio a essa geração que não enxerga além do presente, mas Ele está te dando uma visão de um futuro cheio de esperança, para você não perder as oportunidades do alto. Aleluia. Posso continuar aí? Pode bater palma para Jesus, querido. Então você tem que ter você tem que ter Quem vai ter a visão a partir de hoje? Quem vai parar de seguir pela vista e vai ter visão? Olha o próximo versículo. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem suas casas nas pedras. Pastor, é o reino animal que a gente está aprendendo mais uma vez. O outro adora animal, já foi a formiga, ele nunca pensei em aprender tanto uma formiga. Agora está querendo falar do coelho. O princípio do coelho é posição sobre condição. Coelhos são fracos, não tem sistema defensivo, eles não têm garra, eles não têm rugido, eles não podem morder, eles só se escondem. Mas adivinha, o coelho sabe que a condição dele é fraca, mas ele faz sua casa nas rochas. Ele não confia na força dele, ele confia na rocha. Quem está entendendo? Quem é a nossa rocha, querido? Você não tem que confiar na sua força, você não tem que confiar nas suas finanças, você tem que confiar na rocha que é Cristo Jesus. Queridos, coelhos que fazem suas casas em rocha, porque sabem que são fracos, eles não confiam na sua força, mas na força da rocha. Não deixe, igreja, que a sua condição determine a sua posição em Cristo. Determine que Cristo está acima de toda e qualquer condição que você venha passar ou enfrentar. Porque a diferença da nossa vida para aqueles que estão lá fora é Cristo. Tempestades, todos nós vamos passar aqui. E quais pessoas lá fora? Cristão passa por tempestade financeira? Sim. Cristão passa por tempestade no casamento? Sim. Cristão passa por tempestade com os filhos? Sim. Lá fora também. Mas a questão é que existe aqueles que estão firmados na rocha e permanecerão de pé. Pode vir a tempestade que for, você vai permanecer de pé. E quais são aqueles, pastor, que permanecem na
A tempestade vai vir e vai te arruinar se você não estiver firmado na rocha. Querido, mas o inimigo sempre vai atacar nossa condição, André. Mas a questão é que se a posição estiver em Cristo, eu e você somos inabaláveis. Obrigado pela gente, só ouviu um outro. Eu e você somos inabaláveis se estivermos em Cristo, igreja viva. Sabe por quê? A sua condição é temporária, mas a nossa posição em Cristo é eterna. Quando você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Fala aqui, branco, pelo amor de Deus. Quem está em Cristo aqui? Meu, glória a Deus. Quem está em Cristo não luta para ter a vitória. Eu vou repetir. Quem está em Cristo não luta para ter a vitória, luta a partir da vitória, porque já somos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Todas as vezes que já foram concedidas, ele já pagou alto preço, e por isso eu estou alegre, por isso eu tenho que me alegrar. Eu não tenho que me guiar pela minha condição momentânea, eu não tenho que me guiar pela minha condição de sentimentos, pois meus sentimentos me enganam, minha vista me engana. Mas quando me apego à palavra e falo, eu me alegro no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu recupero as forças quando eu paro de olhar para baixo e começo a pensar nas coisas lá do alto, começo a olhar para as coisas lá do alto, e eu vejo que o céu não está em crise, o céu não está desesperado com o meu problema, está tudo sob controle, nada perde o controle debaixo da mão de Deus, e Ele já viu a saída, eu só tenho que buscar a face dele e seguir. Só 3 pessoas pegaram essa. Querido, em Cristo a sua posição nunca muda, ainda que a sua condição mude. Eu estou em Cristo, minha condição financeira pode mudar. Posso estar rico, estar pobre, milionário. A minha condição pode mudar. A minha condição de saúde, depois estou enfermo. A minha condição de crise, estou passando uma tempestade aqui, mas querido, estou na rocha. Eu vou permanecer de pé. Nós vamos permanecer de pé. José teve várias condições contrárias. Foi traído pelos irmãos, foi jogado como escravo, foi traído por Potifar, foi jogado na prisão, mas a sua posição era desde Cristo. E ele viveu como um governante. Edifique a sua vida sobre Cristo. Porque a pergunta não é se vamos ter Cristo ou não. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. Você vai ter muitas crises aqui. Mas não se desespere, porque Cristo é a nossa rocha. Glória a Deus, você pode bater palma para Jesus. Cristo é a nossa rocha. Não temos o que temer, o que pode o homem fazer. O segredo do coelho não está na sua força, mas no seu refúgio. Ele sabe que não pode lutar contra predadores, então ele se posiciona na rocha. A questão não é a sua força, igreja, mas aonde estamos posicionados. Deixa eu profetizar também sobre sua vida a partir desse versículo. Hoje Deus está ajustando o seu posicionamento. A sua condição pode estar sendo estável nesse momento, pode estar enfermo, pode estar de uma crise financeira, pode estar numa crise familiar, mas a sua posição em Cristo é inabalável, e você vai permanecer de pé, você vai vencer essa situação. Deus está renovando suas forças agora, Ele está falando, confie em mim, você vai permanecer de pé, confie em mim, eu vou te tirar dessa, confie em mim, você já venceu, ei, até quem tem o Filho de Deus já venceu o mundo, quem recebe diz amém. Próximo versículo.